Então, gente, a imunidade inata, que a gente está falando bastante, né? A imunidade inata é aquela primeira fase do sistema imunológico que vai tentar combater aquele micro-organismo que é estranho para o corpo, tá? A imunidade inata ela vai ser efetiva tanto para micro-organismo como também para parte dos alérgenos. Se a gente tem alguma substância ali que é um composto alergênico, pode ser um composto alergênico à histamina, né? A histamina tem pessoas que têm mais sensibilidade à histamina do que outras pessoas. Apesar da histamina ela ter uma ajuda dos micro-organismos para ser produzida, tá? No peixe. Por isso que o peixe, né, ele é um dos principais componentes que pode ser alergênico naquele indivíduo que ingeri-lo com uma grande quantidade de histamina produzida ali, tá? Porque ele tem uma proteína chamada histidina, que ela é degradada e forma-se a histamina, com o auxílio dos micro-organismos que estão ali na microbiota do peixe, tá? Então, a imunidade inata ela vai fazer a defesa ali para os micro-organismos ou para algum composto alergênico também, porque é uma substância estranha. Tudo que é estranho, que entra em contato com o corpo, o nosso corpo vai entender que é uma substância estranha, eu tenho que defender, não faz parte ali daquele indivíduo, então eu vou ter que eliminá-lo, tá? Então a imunidade inata, ela vai ter ali presente, né, compostos, barreiras, que vão ser inespecíficas. Então, em relação à especificidade da imunidade inata, as barreiras ali vão ser inespecíficas. Eu sei que é uma substância estranha, eu vou estar ali eliminando, mas eu não quero saber se é um vírus, né, da influenza, se é um vírus Covid, eu não quero saber. Eu sei que é estranho, eu vou estar ali eliminando. Então, a gente tem a pele, a gente tem o muco, que são as primeiras barreiras ali, que fazem parte mesmo da estrutura corporal do indivíduo. Pele, o muco, as enzimas que vivem ali na pele, a lisozima é uma dessas enzimas, proteínas plasmáticas que ficam ali no plasma, também são componentes da resposta imune inata, as citocinas que são produzidas ali pelos macrófagos, que são proteínas secretadas quando há um encontro das células de defesa com o micro-organismo, tá? Então, vai ser aquele momento em que a gente sabe que tem uma substância estranha, o sistema imunológico tem que agir para poder eliminar. Então, o que vai acontecer? Os micro-organismos, se eu for falar de micro-organismos, como vocês viram na microbiologia, gram-positivos e micro-organismos gram-negativos, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas, as bactérias gram-positivas, elas têm o ácido lipoteicoico, né? Já as bactérias gram-negativas, elas têm o LPS. Então, o que vai acontecer? A gente tem receptores celulares no tecido epitelial, receptores principalmente ali, né, no tecido epitelial, tecido conjuntivo, que vai reconhecer bactérias, qualquer grupo das bactérias gram-negativas e qualquer grupo das bactérias gram-positivas. Porque a gente tem receptores ali chamados receptores TOL, entre outros receptores, que reconhece ali o LPS de qualquer bactéria gram-negativa. Então, não tem uma especificidade, tá? Tem receptores do tipo TOL que reconhece, né, o DNA de um grupo de enterobactérias. Tem receptores do tipo TOL que reconhece o ácido lipoteicoico, que são dos gram-positivos. Então, não tem uma especificidade para dizer, ele tem esse receptor para esse grupo de Streptococcus, que é a bactéria, né, que causa doença na pele, muitas vezes, ou sistema respiratório. Não tem um receptor específico para aquele micro-organismo, para aquela espécie do micro-organismo. Não tem especificidade. Então, eles reconhecem por grupos. Então, a gente tem receptores de mannose, que são carboidratos presentes em vários grupos de bactérias, né? Falei do LPS, falei do ácido lipoteicoico, falei da mannose. A gente tem integrinas, que também está presente em vários tipos de bactérias. Então, a gente tem uma resposta imune inata inespecífica com esses receptores presentes ali, tá? E isso é essencial. Esses receptores são chamados de PRP, porque eles reconhecem padrões moleculares associados a patógenos. Esses padrões existentes nos patógenos, a mannose, a LPS, o ácido lipoteicoico, são chamados de padrões, né, ali
são chamados aquele composto importante ali daquele patógeno, tá? Que vai ser reconhecido por um receptor. Ah, professor, esses padrões são os antígenos? Vocês podem estar me perguntando. Não, não são os antígenos. São aquelas partes importantes que vão ser reconhecidas pelos receptores. Mas são aquelas partes comuns em muitos micro-organismos, em muitas bactérias. Então, a gente pode encontrar LPS em todas as gram-negativas, a gente pode encontrar manose em muitos tipos de bactérias, do grupo enterobactérias, a gente pode encontrar o ácido hipoteicoico, né, nas bactérias gram-positivas. Então, são padrões comuns a esses patógenos. Isso tudo para mostrar para vocês que a gente tem, né, uma inespecificidade ali no reconhecimento, diferente da imunidade adaptativa, em que a imunidade adaptativa ela é específica. Quando há aquele reconhecimento, a formação ali daquele receptor MHC1 para aquele antígeno daquela bactéria, aquele MHC1 ele sofre também uma recombinação genética, igual o anticorpo. Né? Ele tem o receptor MHC1, ele tem uma parte variável ali, específica para aquele antígeno. Quando o antígeno é reconhecido pelo linfócito T também, o linfócito T ele sofre uma recombinação genética ali na parte que ele gruda com o antígeno. Isso tudo é especificidade para aquele antígeno, na imunidade adaptativa. Diferente da resposta imuninata, que não tem essa especificidade, tá? Mas aí vocês vão me perguntar, a imunidade inata, ela reconhece o que é próprio e o que não é, o que é não próprio. Isso, sim, foi o que eu falei pra vocês. Se eu entro em contato com agente patogênico, eu vou fazer a minha defesa contra aquele agente patogênico, porque eu sei que ele é estranho, eu consigo reconhecer que ele é estranho para o meu corpo. A imunidade adaptativa também, ela precisa reconhecer o que é estranho para o corpo, diferenciar o que é estranho do que é próprio, tá? Tanto é que a gente falou, lembra das últimas aulas, sobre a maturação do linfócito. O macrófago ele também é maturado, as células dendríticas também sofrem maturação. Por quê? Eles têm que saber reconhecer o que é próprio do que não é próprio, tá? Para eles poderem conseguir reagir. Se eles começam a reconhecer o que é próprio, vai surgir as doenças autoimunes, tá? Então, não é o intuito. Então, aqui é um quadro mais didático, que a gente pode fazer essa diferenciação da resposta imuninata para a resposta imune adaptativa, que também é chamada de adquirida, tá? E a gente vai ver a divisão dela, da resposta imune adaptativa, em duas, que eu vou falar com vocês mais à frente. E é onde a professora Ellen vai trabalhar mais com vocês, a parte da resposta imune adaptativa, essa divisão que eu vou falar com vocês. Então, a gente tem a resposta imuninata, que ela é imediata. A gente sabe que o corpo está sendo invadido por um micro-organismo. Ela precisa agir. Se esse micro-organismo ele não for tão patogênico, a resposta imuninata ela vai ser efetiva e vai eliminar ele. Agora, se ele já tiver fatores de patogenicidade, vai chegar a imunidade adaptativa ali para poder tentar eliminá-lo, porque a resposta imuninata não vai ser eficiente. Né? Então, se você tiver uma leve gripe, a resposta imuninata ela foi influente ali, causou inflamação, eliminou o patógeno. Agora, se você tiver uma durabilidade daquela gripe, com tosse, quem está agindo ali? Resposta imune adaptativa, porque teve um avanço dos sintomas, da resposta imune ali. Tá? Então, algumas doenças a gente pode fazer uma boa diferenciação, tá? Quando a gente tem os anticorpos, né, presentes para algum tipo de doença, a rubéola, a gente tem anticorpo para rubéola, e a gente entra em contato com o vírus da rubéola, a professora vai agir a imunidade inata? Não. Ali a gente tem já os anticorpos prontos da imunidade adaptativa. Então, a imunidade inata vai agir, mas logo vai ter uma resposta da imunidade adaptativa, que são os anticorpos que já estão prontos ali para serem efetivos, tá? Aí, essa diferença que eu tô falando com vocês é em relação à patogenicidade do micro-organismo.
Porque a gente tem os micro-organismos que podem ser oportunistas, vocês devem ter visto na microbiologia, e os micro-organismos que são patogênicos. Então, os micro-organismos oportunistas para uma pessoa saudável, ele pode chegar a dar uma leve gastroenterite. Quem vai estar agindo ali? A resposta imune inata. Agora, para uma pessoa debilitada, um micro-organismo oportunista, ele se torna patogênico. Então, aquela pessoa vai ter um agravamento ali com a ação da resposta imune adaptativa, tá? E os micro-organismos patogênicos, por si só, eles vão ter a presença da resposta imune adaptativa bem prevalente, porque o patogênico ele vai causar doença, não é a pessoa saudável, não é a pessoa debilitada, claro, que a inflamação na pessoa debilitada vai ser maior, então vamos dizer assim, que a resposta imune adaptativa vai trabalhar muito ali para poder eliminar o patógeno, mais do que numa pessoa saudável, mas a gente vai ter a resposta imune adaptativa ali, frequente, quando o micro-organismo é patogênico, tá? Então, a resposta imune inata, a gente não tem uma especificidade para aquele antígeno. Isso quer dizer o quê? Aquele vírus que causa aquela leve gripe, ele vai chegar hoje, a gente vai dar uma eliminada nele. Ele pode vir no outro dia, a gente vai... Porque não vai... A imunidade inata não vai se lembrar daquele vírus, porque não tem especificidade, tá? Mas se é um vírus leve que não cause uma gravidade, ele vai estar sempre ali presente e não vai chegar à resposta imune adaptativa, tá? A resposta imune inata, ela não gera memória. A adquirida, ela vai gerar memória porque ela reconhece aquele antígeno, ela tem especificidade porque a gente tem receptores específicos, o MHC1, o MHC2, vai sofrer uma recombinação genética para apresentar o linfócito, que também vai precisar sofrer uma recombinação genética no seu receptor e eliminar aquele patógeno. Tá? Então, aqui as defesas externas da resposta imune inata. A lisozima nas lágrimas. Então, gente, é muito bom chorar para a gente estar eliminando, né, enzimas que vão ser eficazes contra vários tipos de vírus vários tipos de bactérias, desculpa. A lisozima ela é uma enzima que ela vai ser efetiva nas bactérias, tá? Então, você lacrimejando, você lubrificando, né, o seu olho com as lágrimas, a gente vai ter enzimas disponíveis ali presentes. E isso auxilia muito em bactérias da conjuntivite, tá? Que podem estar causando ali algumas doenças oculares. E o vírus, ela não vai ter ação, mas a lubrificação, ela tem proteínas ali também, mucosas, que auxiliam na eliminação de vírus. A lisozima é eficaz contra bactérias, tá? Porque ela é uma enzima que vai degradar a parede bacteriana. A pele, a gente tem ácidos graxos. Brônquios, a gente tem ali também o muco. O muco, ele é muito importante na resposta imune inata. A gente tem o estômago com pH baixo. Tanto é que tem uma bactéria que pode sobreviver no estômago. É uma única bactéria que a gente vê sobrevivendo ali, morando dentro do estômago mesmo, que é o H. pylori, que é o Helicobacter pylori. Ele fica ali no estômago e as pessoas podem desenvolver, com o tempo, a gastrite, quem tem ela ali no seu estômago. Assim, grande parte da população tem H. pylori, né? Tanto é que a gastrite está associada a H. pylori. Mas algumas pessoas vão ter o desenvolvimento da doença em si e outras não. Tá? Isso também depende muito da imunidade do indivíduo. A gente tem o trato urinário, né? A mucosa da bexiga, a mucosa também do trato vaginal, o pH baixo da vagina. Isso tudo impede a presença de muitos patógenos, tá? Que poderiam estar ali causando doença. Claro que algumas vão aproveitar de algum momento oportuno. Por exemplo, a cândida é um fungo. Ela existe na nossa vagina, tá? A cândida, causando a candidíase. Só que ela só vai ser habilitada a causar candidíase quando aquela mulher tiver com a imunidade baixa, algum estresse hormonal. Vai fazer com que esse fungo, que é chamado fungo oportunista, uma levedura, é um tipo de fungo, cause
a candidíase na mulher que está debilitada, tá? Se fosse uma cândida em um aidético, em uma pessoa com tuberculose grave, essa cândida ela podia se espalhar para o corpo. Mas como é uma cândida numa pessoa que sofreu algum pico hormonal, estresse do dia a dia, aquela cândida ela vai ficar ali apenas no trato vaginal. Então tem uma diferenciação. Quando ela chega no aidético, num tuberculoso, né, numa mulher ou no homem também, porque ela acaba sendo passada para o homem através da relação sexual. Ela vai se espalhar no corpo desses indivíduos bastante debilitados, tá? Causando uma gravidade neles. Então ela é dita como oportunista, porque ela se aproveita daquele momento que tanto a mulher saudável como o indivíduo debilitado tá, né, debilitado de alguma forma. Claro que a mulher saudável, ela vai ter um pico hormonal, um estresse, é uma debilidade assim momentânea. Ou tuberculoso ou aidético, a debilidade ela é prolongada, mas ela se aproveita. Então a gente tem fungos, como também bactérias, oportunistas que vão se aproveitar daquele momento do indivíduo e causar doenças, tá? E que elas são bactérias e fungos da cândida que vivem muitas vezes no nosso corpo. E aí o que acontece, né? Como elas começam a ser oportunistas, aproveitar ali do sistema imunológico, a imunidade inata já vai ter um primeiro momento ali que já vai estar fragilizada, né? Porque ela reconhece aquele micro-organismo como sendo do corpo. Ela também tem que saber diferenciar o micro-organismo do corpo e o micro-organismo externo, né? A imunidade inata, nesse ponto, ela vai precisar diferenciar. E aquele micro-organismo oportunista, se ele for causar doença ali naquele indivíduo, ele vai começar a secretar algumas substâncias, toxinas ou enzimas que a microbiota, a imunidade inata, ela vai começar a despertar. E esse micro-organismo, ele está querendo se tornar, né, algo diferente do que ele é no corpo desse indivíduo. Então, ela vai ficar alerta, tá? Então, esse micro-organismo oportunista, ele vai começar a secretar substâncias, enzimas, que a imunidade inata vai ver que não é mais aquele mesmo que ficava no indivíduo. Então, ele tá querendo causar alguma coisa aqui. Então, ele é estranho para mim. Eu vou defender, tá? Então, a gente tem, né, as próprias defesas naturais do nosso corpo e as células que são produzidas na medula óssea. Lembra, né, das células da medula óssea, progenitores mieloides, ali na resposta imuninata. Então, a gente tem os componentes do próprio indivíduo, a pele, as mucosas, os cílios, as secreções, tá? Moléculas que são secretadas, que ficam ali no plasma. Nós temos imunoglobulinas que ficam no plasma, que são os próprios anticorpos, né? Que ficam ali, caminhando ali constantemente, IgA, tá? Que ficam ali no plasma, albumina, proteínas plasmáticas mesmo, que ficam ali também auxiliando na defesa. Além de citocinas, glicolipídios, que fazem parte ali da resposta imuninata também. E as células da medula óssea, né? Que foram os progenitores mieloides, se maturaram, formaram ali mastócitos, macrófagos, neutrófilos, células NK, células dendríticas e tudo. Ah, professora, eu lembro dessa célula dendrítica. Ela é aquela que vai se tornar uma apresentadora de antígenos. Sim, ela, como os macrófagos, elas vão sofrer outro amadurecimento para se tornarem células apresentadoras de antígenos. Elas começam a expressar receptores que são importantes para a apresentação do antígeno, tá? Macrófagos, né, células dendríticas, os linfócitos B, que são aqueles que vão secretar os anticorpos, tá? São células apresentadoras de antígeno. Elas vão se especializar e vão participar da resposta imune adaptativa, sendo apresentadoras de antígeno, tá? Então, professora, quais são os componentes da resposta imuninata?
as barreiras naturais, pele, cilos, músculos, secreções, as proteínas plasmáticas, citocinas, enzimas, glicolipídios e os componentes celulares, macrófagos, mastócitos, células dendríticas. Quando a gente for falar de células apresentadoras de antígeno, a gente já chega, comentando deles na resposta imune adaptativa, tá? Porque eles vão se especializar para fazer parte da resposta imune adaptativa. Mas eu quis só mostrar ali para vocês que elas estão ali na resposta imune inata, e podem também participar ali como células apresentadoras de antígeno na resposta imune adaptativa, para vocês saberem que elas também estão ali na resposta imune inata. Se maturando, elas são apresentadoras de antígeno, tá? Então, essa barreira física que a gente tem, o nosso epitélio é principal. A nossa pele é a parte mais externa que a gente tem no corpo e que vai ser o principal porta de entrada para qualquer patógeno. Ele conseguindo passar pela pele, ele vai causar algum tipo de inflamação no nosso tecido, tá? E ali na nossa pele nós vamos ter secreções de peptídeos, ali também auxiliando, tá? Além disso, esses peptídeos que ficam ali na própria pele, nós temos no tecido logo abaixo a derme, que tem a presença dos vasos sanguíneos, onde vão estar circulando proteínas plasmáticas, os próprios macrófagos que vão precisar passar pelo aquele processo de apodese, aquele rolamento para entrar no tecido epitelial, porque vocês lembram que os macrófagos eles ficam circulando aonde? Na corrente sanguínea, em prontidão para chegar no tecido epitelial naquele momento da infecção. E ali vão chegando o macrófago no tecido epitelial e passando por rolamento, entrando no tecido epitelial, pelo processo de diapedese. Tá? Então, o que acontece, quando o micro-organismo atravessa essas barreiras de resistência natural? Eles vão encontrar quem? Os macrófagos, os neutrófilos, que vão realizar a fagocitose desse micro-organismo, triturar bem esse micro-organismo ali no lisossomos e pelas enzimas lisossomais. Depois que processou ali bem, o que ele vai fazer, o macrófago? Ele vai começar a secretar citocinas, ele vai secretar algumas substâncias que existem dentro do macrófago, que é o óxido nítrico, radicais, ROS também, para eliminar aquele patógeno. Tudo para atingir o patógeno, eliminar aquele patógeno que está dentro dele, tá? Tentar eliminar de alguma forma. Quando o macrófago ele começa a secretar citocinas, ele está chamando outros macrófagos para estar presente ali naquele momento da infecção, porque ele sozinho não vai dar conta. São muitos micróbios ali, são muitos micro-organismos, ele precisa de um comboio ali, precisa de mais células para poder eliminar aquele patógeno. Aí o que acontece? Não está dando certo, O micro-organismo está se multiplicando, está conseguindo burlar a defesa, os macrófagos não estão conseguindo fagocitar todos, ou eles estão se multiplicando muito rápido. Aí que o corpo vai começar a pensar, preciso da resposta adaptativa. Aí esses macrófagos vão se maturar, células dendríticas se maturam em células apresentadoras de antígeno, tá? Mas a gente vai ficar agora concentrado na resposta imune inata. Os macrófagos tentando eliminar esses micróbios de alguma forma, tá? Alguém pediu para entrar.